boa noite, nação Bora Fazer. Aqui Fernando Seabra, recebendo para mais um Bora Fazer Talks, nossos amigos, nossos membros, essa nação maravilhosa que gosta de compartilhar conhecimento, viver networking sustentável, tudo que a gente entrega aqui nesse projeto, nessa nação que já deu volta ao mundo, várias voltas ao mundo. Hoje a gente está recebendo o nosso querido membro Lorenzo Rodrigues, que nos fala de Israel. Ele é brasileiro, mora em Israel, tem residência fixa em Israel já há 4 anos. Vai falar de um tema hoje que é parte do dia a dia dele, né? Que é gestão de mudança para aceleração digital. Esse cara é fera e o Clube Bora Fazer só traz fera porque aqui só tem fera, né? Lorenzo, prazer enorme, querido, ter você aqui com a gente. O palco é seu. Pode ser um bate-papo, se quiser você mostra algum material. Aqui a gente interrompe, tá bom? As pessoas vão fazendo pergunta, manda brasa. Isso, fica à vontade. É o Talks, é um bate-papo. Eu agradeço a oportunidade. Né, para mim, que fisicamente sou distante, o contato virtual me ajuda a me manter conectado com o Brasil, né, conectado com as pessoas aí, com os negócios. E isso é muito bacana. Eu preparei uma pequena apresentação. Por quê? Porque essa questão da gestão de mudança, né, faz parte da minha vida. Minha vida não foi muito linear ao longo do tempo. E essa mudança, então, de país, de cultura, de tudo, né, culminou nesses últimos 4 anos também uma reavaliação das minhas atividades profissionais. E aí eu consolidei, né, a minha experiência já de 20 anos de projetos digitais de inovação, ao longo desses 4 anos que estou aqui, num framework de gestão de mudanças para aceleração digital que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu preparei uns slidezinhos, né, e aí eu peço aqui para a licença para compartilhar. Maravilha. Eu quero lembrar que o conteúdo vai para o YouTube depois, então todo mundo vai poder acessar lá também depois, viu, Lorenzo? Eu acho que eu não tenho ainda permissão para compartilhar. Será que não tem, Dieter? Não, está todo mundo com permissão. Eu só vou confirmar aqui, mas eu sempre deixo liberado. Você tem que... então... Lorenzo... beleza. É Windows, e aí eu entro em Meet. Tem que clicar na janela que tu vai compartilhar e depois o botãozinho de compartilhar fica liberado. Tá. Essa é aquela meia hora antes que precisava entrar, né? Pois é. É porque normalmente assim, eu estou mais acostumado com o Zoom que com o Google Meet. Então, mas aqui eu já estou me achando aqui. Então, aqui eu já achei. Eu vou botar essa janela aqui, que é a que eu vou. A gente coloca o window, a janela ou a tela toda? O que você quiser. Vou botar toda a tela, é melhor. Pronto, que aí eu já estou compartilhando aqui. Vocês estão aparecendo aí já para... Deixa eu ver aqui. Sim. Isso. Perfeito. Isso, esse fundo infinito é maravilhoso. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha apresentação? Então. Sim. Então tá. Sim. Então vamos começar por aqui, então. Só uma apresentação rápida minha, então. Eu trabalho já há pelo menos 20 e poucos anos em projetos digitais de inovação, né? Comecei isso na década dos 90, ainda comecei trabalhando com internet, quando a internet estava começando também. E desde lá, então, e nos últimos 4 anos, eu vim pensando exatamente o que daqui para frente, né, já que eu fiz essa mudança de vida, principalmente relacionada à família e à mudança espiritual, né, e agora profissional. E aí, com isso, eu juntei, né, toda essa experiência e tenho criado alguns frameworks, alguns métodos, algumas coisas para poder compartilhar essa experiência. Né? Então, o que é aceleração digital? Assim, para essa visão da imagem, ela é bem clara. A gente está aqui num gráfico até que foi criado aqui pelo Eric Arso, que é um diretor da Google, que a nossa capacidade de se adaptar às tecnologias, né, a nossa curva de aprendizado, normalmente ela é mais lenta do que o desenvolvimento das tecnologias. Então, a aceleração digital é a gente sair dessa linha verde e traçar
fazer essa linha tracejada para alcançar, né, essa curva exponencial de crescimento tecnológico, naquilo que, no caso meu aqui, que são, quando eu falo em aceleração digital, são algumas tecnologias digitais que sejam importantes para a nossa vida, para o nosso trabalho. E aí, isso se refere a quê exatamente, quando a gente fala, né, de aceleração digital? Desenvolver novas soluções e com viés, né, no caso profissional, com viés de otimizar processo, aumentar a produtividade, né, mudar modelos de negócio, ou seja, incrementar o que a gente chama de transformação digital. Lorenzo, é uma pergunta, sim. já começo interrompendo aqui. Pode falar. Você consegue só voltar o gráfico? Sim. O momento em que uma curva passou a outra, a gente chama esse momento de inflexão aí, eu acho que isso ocorreu com aceleração e das tecnologias exponenciais. Isso é uma coisa que esse ponto ocorreu de 20 anos para cá, né? Sim. Sim, porque antes, isso que o próximo slide vai explicar essa questão, né, de por que hoje parece tão complicado que antes, para a gente acabava conseguindo, né, de certa forma, nos adaptarmos às tecnologias, porque o motivo é esse aqui, ó. Hoje, a velocidade das mudanças é tão grande que a gente saiu da física do Newton para a física do Einstein, né? Quer dizer, as velocidades são grandes, o observador, né, faz parte das interações, e a gente começa a ver o seguinte, um volume enorme de mudanças em várias dimensões, né, e com essa questão da revolução digital e da hiperconectividade, da globalização, quer dizer, todos esses eventos que vieram nos últimos 20 e poucos anos, né, faz com que seja uma confusão danada para a gente entender como mudar, né, como fazer aquela linha tracejada para nós, para nossas empresas, para os nossos times, né? E esse gráfico aqui, ele é de 2017, mas olha só, como a gente hoje tem um cenário complexo, né? Quantos... eu me lembro, né, do meu pai, por exemplo, que foi funcionário do Banco do Brasil a vida toda. E numa época que o Banco do Brasil pagava muito bem. Então, ele fez aquela trajetória normal, né, de estudo, fez uma faculdade, entrou no banco e tal, e pronto. Estava resolvido, né? Agora, hoje, quando você olha para um gráfico desse aqui e você vê, né, que você tem essa questão da terceira plataforma de TI, que é exatamente o que surgiu nesses últimos 20 anos, veio com a internet, com as mídias sociais, né, com o mobile, ou seja, hoje é todo mundo meio que Dr. Octopus, né, do Homem-Aranha, poder do sol na palma da mão. Então, o mobile trouxe esse poder, toda essa computação sendo poder computacional e de acesso na nuvem, então, quer dizer, eu não preciso mais instalar nada, eu posso ter claro, hoje a gente tem os aplicativos, mas esses aplicativos já estão na nuvem. Na verdade, a gente faz só um acesso de interface para aplicações que rodam lá na tal da cloud, na tal da nuvem. E isso gera, né, toda essa conectividade que a internet trouxe. Né? As redes sociais, não só quando a gente fala rede social, eu não estou só falando de rede social como o Facebook, o TikTok, não. A própria LinkedIn é uma super rede social para trabalho, né? E outras redes que estão se formando, por exemplo, o Clube Bora Fazer. Se não fosse a internet, o social, o mobile, o cloud e esse Big Data Analytics, o Clube Bora Fazer teria uma repercussão e um alcance muito menor do que tem hoje, num tempo que se conseguiu, pelo que eu vi, né, da história, em pouquíssimo tempo você conectou vários países, várias pessoas dentro do Brasil. Então, isso tudo, essa terceira plataforma de TI, é que viabilizou e viabiliza hoje essa velocidade da mudança, essa hiperconectividade e esses futuros cenários que cada vez mais estão se aproximando. Então, aqui, por exemplo, em 2017, se você olhar aqui para esses pontinhos laranjas, a inteligência artificial, ela aparecia aqui como futuro cenário. E a gente vê hoje, eu vou trazer exatamente esse exemplo da inteligência artificial, o ChatGPT, como essa velocidade da mudança está cada vez mais radical.
O ChatGPT levou 2 meses apenas para alcançar 100 milhões de usuários. Então, você tem aqui o Telegram, o Spotify, tudo isso que você pensa, semanas, né, meses para alcançar 100 milhões de usuários. Em 2 meses o ChatGPT alcançou. E em muito pouco tempo, além do ChatGPT, a Google correu atrás com o Bard, agora o ChatGPT já lançou uma nova versão. Isso tem 6 meses, gente. Imagina como nos adaptarmos, né, a toda essa mudança, né, em 6 meses. A quantidade de coisa. Aqui em Israel tem a I21 Labs, que está chamando muita atenção, né, nessa linha também de PNL, né, de processamento de linguagem natural, assim como o ChatGPT, e o modelo dela é muito interessante também, nesse sentido de você conversar com o prompt, né, você digitar os seus textos e ele trazer, né, toda essa informação como o ChatGPT faz. E a gente tem um desdobramento disso, né? A própria Microsoft, que há 4 anos começou a investir na OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, já colocou, em 4 anos atrás, colocou 1 bilhão. No início desse ano surgiram as notícias que eles estavam colocando mais 10 bilhões de dólares de investimento na OpenAI, e está tudo agora sendo integrado. Eu sempre pensei como isso aí. Eu estou com o dente extraído. E quem está com o dente extraído começou. Tem alguém aberto aí, gente. Microfone aberto. Mas então, né, a Microsoft que traz agora essa ideia do copiloto, né, onde vários pequenos vídeos a gente tem visto sobre o copiloto nas ferramentas do Office, vai ser uma revolução, né? Por exemplo, hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Centro de Inteligência com Ciência de Dados, com pesquisas judiciárias e tratamento de dados de processos, né? Então, a gente usa muito questão de estatística e tal, e aí a gente tem o Excel, o Power BI, tem umas ferramentas lá, mas se você pensa bem, para você trabalhar no Excel, para fazer tratamento de dados, você faz tabelas dinâmicas, faz essas coisas, isso tudo no copiloto, ele, no momento que você carregar os dados, ele vai te devolver isso tudo pronto. Quer dizer, você vai ter que ter uma capacidade de analisar aquilo, mas todo o processo mecânico, né, de conhecimento baseado em memória e padrões, isso a inteligência artificial já vai trazer para a gente pronto. O que a gente precisa entender é fazer boas perguntas e saber fazer uma análise crítica da resposta. Então, eu tenho trabalhado diariamente com o ChatGPT, com o Bard e tal, fazendo, né, trabalhos em cima de perguntas e respostas e modelagem de prompt, e é interessantíssimo, porque você vai conversando, e a ideia é essa mesmo, não gostei disso, isso aqui você fez, agora detalha mais isso, faz aquilo, e ele, desculpa, mas agora eu acho que eu entendi, e ele não entendeu nada, ele falou, se eu não entendeu nada, começa de novo. Isso tudo é uma coisa que tem 6 meses. Imagina a velocidade. Esse sitezinho aqui, ele já traz uma lista com 119 ferramentas de uso, né, de aplicação de inteligência artificial. O que isso gera, na verdade, né, e o que está acontecendo no mundo do trabalho hoje em dia? Basicamente, existe uma confusão que gera uma inércia. Muito pouca gente, de fato, está usando a inteligência artificial para se tornar mais produtivo. Está tentando entender e reservar tempo para pesquisar isso, de fato, para como vou alterar a produtividade, a minha produtividade, os meus negócios. Na verdade, isso ainda está no início. Por quê? Porque são tantas possibilidades, cada dia lança uma ferramenta nova, cada dia você tem uma notícia diferente. Então, esse problema, né, que hoje a gente vive, do excesso de informação, causa confusão, e a confusão gera uma inércia. Então, nesse ponto, e até trazendo aí a questão da ética na inteligência artificial, no uso, onde é que isso vai parar, eu queria trazer um pouco, né, das experiências que eu tenho tido, né, aqui em Israel, não só aqui em Israel, mas desde que eu me dediquei a me tornar um judeu ortodoxo, né, do estudo da Torá, e assim, nessa parte da ética, eu acho muito importante, e eu vou colocar essa questão aqui, né, de quem somos e onde a gente almeja chegar, porque
parte das respostas, né, dessa confusão, a gente precisa primeiro responder para a gente quem a gente é e onde a gente quer chegar. E tem esse sábio da Torá que ele fala sobre, ele responde 4 perguntas essenciais. Quem é o sábio? Aquele que aprende com cada um, pois foi dito, todos os meus mestres recebi ensinamentos e os seus preceitos eram minha meditação. E o forte? Aquele que domina sua má inclinação, pois foi dito, aquele que tarda em irar-se é melhor que o forte, e o que domina seu espírito é o melhor que aquele que conquista uma cidade. Quem é rico? Aquele que se alegra com o que possui, pois foi dito, ao comer do seu trabalho de suas mãos, serás feliz e irás bem. Serás feliz nesse mundo e irás bem no mundo vindouro. Quem é honrado? Aquele que honra seus semelhantes, pois foi dito, pois honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Então, isso aqui eu trouxe agora, para a gente, a partir da apresentação que eu vou fazer hoje sobre gestão de mudanças para aceleração digital, lá no final eu vou ter uma visão de responder essas 4 perguntas aqui, na visão da aceleração digital, após a gente passar por essa experiência que eu espero que seja interessante. Então, Lorenzo, podia chamar o Daniel aqui para fazer uma intervenção? Só manda, Daniel. Pode sim. Obrigado. Lorenzo, eu estava aqui, você estava mostrando aquele gráfico maravilhoso, né? Parecia o logo da Nike ali, com todas aquelas bolinhas e com todo aquele processo evolutivo, e a partir dali, eu estava pensando na minha cabeça aqui, você foi derivando dali para todas as evoluções, e aí entrou na questão ética, e esses dias eu via uma palestra do Aldo Cianini, justamente sobre isso, né, a preocupação que os cenaristas têm com a rapidez com que esta evolução está tomando conta de todos os ecossistemas, e a ponto de que as questões, as discussões em torno da questão ética, elas não conseguem avançar na mesma velocidade, né? Sim. E acho que dentro dessa questão ética, enquanto você falava, eu estava me lembrando da primeira vez, quando a minha avó tinha falecida já, quando ela tinha 88 anos, e ela sentou na frente do computador um dia e pediu para eu ensinar para ela como é que ela usava aquela carta que não precisava enviar, que era o e-mail, né? Ela pediu para eu ensinar para ela como é que usava a carta que não precisava enviar. E quando eu mostrei para ela como é que funcionava o e-mail, o olho dela ficou desse tamanho, assim, parecia que ela tinha descoberto um outro mundo, né? Uhum. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a tecnologia e toda aquela curva que você mostrou, né, ela tem cada vez mais encurtado o nosso contato e a nossa entrada em novas esferas tecnológicas, né? Mas o ser humano, virtualmente, na sua essência, na sua natureza, ele só estendeu a sua idade média de vida, né, para 75 anos, e talvez estenda para mais, mas virtualmente a nossa capacidade de processamento ela não mudou muito, né? Sim. O cérebro humano ele ainda aprende, ele ainda adquire conhecimento e ele ainda se conecta com tecnologia, embora numa velocidade um pouquinho maior, mas na essência de forma muito igual, inclusive em termos de aprendizado. Como que você vê tudo isso na questão do risco, inclusive dentro da questão ética, né, do risco da gente ter uma ampliação, da mesma forma como a tecnologia tem estendido a vida do ser humano em todos os seus aspectos, feito o ser humano viver mais, mas a gente tem uma questão paradoxal que é o risco também de, muito rapidamente, a gente aumentar a exclusão tecnológica, né? Porque, dada a velocidade, assim, a coisa cresce, parece uma ameba, né? Até meio desordenada, né? E daqui a pouco a gente está deixando muita gente para trás, né? Como que você tem visto isso? Isso está sendo discutido pelos cenaristas, pelos especialistas. Como é que a gente vai fazer? Até porque aí tem uma área de oportunidade também. Como que a gente faz para não deixar ninguém para trás? A questão é a educação, né? A educação, mas uma educação diferente, que uma parte da apresentação, ela mostra 4 dimensões de mudanças que eu coloquei no framework. E uma delas é a mudança nos processos de aprendizagem. Eu vou chegar lá, espero que quando eu chegar lá eu consiga te responder melhor, né, sobre isso que você perguntou. Perfeito. Aqui, o que eu queria colocar aqui é o seguinte: qual é a nossa... Esse Cinefim é uma estrutura interessante que ajuda a gente a identificar o contexto. Durante muito tempo,
né, a gente viveu no século XX, depois do Fordismo, o domínio das boas práticas, né, onde a gente tinha situações, né, e contextos mais estáveis, que dava tempo da gente fazer análise de processos e avaliação, e quais seriam as boas práticas, como é que a gente melhora, faz a melhoria contínua, isso, mas dentro de um contexto mais simples, onde a gente tinha resposta para uma solução bem conhecida. Então, é o que eu falei, a gente tinha um conhecimento, né, de padrões e de memória. Quando você tinha um contexto um pouco mais complicado, você entra no domínio da análise de especialistas. Ou seja, determinadas situações, você não é de senso comum uma boa prática. Você precisa de um especialista que vá um pouco mais fundo naquele assunto, né, e consiga sentir o problema, analisar e responder com um plano de ação para que depois de solucionado ele volte para o domínio simples. O que acontece com aquele mapa e com a nossa situação hoje é que a gente entrou no mundo complexo. No mundo complexo, o domínio do complicado e do simples não resolve os problemas, porque é muito rápido, né, não dá tempo do analista, do especialista, entender, né, todas as variáveis de causa e efeito que estão nesse mundo complexo, e mais, é preciso perfis e diversidade de perfis para poder analisar esse mundo complexo. Então, eu não consigo mais ter um especialista que consiga resolver um determinado problema. Eu preciso reunir vários especialistas que vão tratar uma situação nesse modo complexo, onde ele vai sondar, perceber e tentar responder no sentido de abordagens flexíveis, de testes de hipóteses. Por isso que a gente fala hoje. Por que fala tanto em startup? E que a startup é o futuro, e porque todas as empresas precisam... Porque a startup, ela faz exatamente isso, ela pega um problema específico e muito focado, com diversidade de visões, para que ela possa trazer dessa complexidade algumas hipóteses que ela vai testar, que a gente chama desse teste de produto mínimo viável, e vão fazer várias iterações para aprender, para construir, e de construir para aprender e medir, isso para que possa tentar conseguir levar esse contexto complexo de volta para o domínio do complicado. E ainda tem o outro, que é o caótico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que aconteceu na pandemia, foi um contexto caótico que você tinha que responder rapidamente. O que acontece hoje, quando você fala de cibersegurança, são contextos caóticos, que aqui em Israel é uma coisa impressionante o que tem de hacker tentando atacar os sistemas de governo aqui o tempo inteiro. Toda hora tem notícia, derrubou um hospital, derrubou isso, derrubou aquilo e tal. Então, primeiro você age para tentar mitigar o problema, né, entender, perceber e responder, para depois tentar avaliar hipóteses, trazer para o mundo complexo e devolver para o complicado e para o simples. Então, esse círculo aqui, quando ele entra num modelo desordenado, que eu tenho isso misturado e não consigo entender se eu estou no contexto complexo, no caótico, no complicado e no simples, ou se eu estou em parte em cada um, gera toda essa confusão. E o que acontece? Cada vez mais, para esse mundo complexo que a gente vive, a gente poder atuar nele com ser produtivo e ser efetivo, a gente precisa, como profissional, se dedicar a um determinado conjunto de problemas que façam sentido para a gente, que permitam que a gente estude isso ininterruptamente. Por isso que se fala tanto do long life learning, porque, na verdade, a gente precisa aprender e reaprender o tempo todo por conta desses contextos complexos, mas a gente vai precisar fechar um pouco, né, o nosso foco de atenção para poder se aprofundar e realmente ser um especialista que pode se conectar com outros especialistas e tratar desse contexto complexo. Então, Lorenzo, eu quero só fazer um comentário no slide anterior. Sim. Isso é tão brilhante. Primeiro, eu sou obrigado por trazer esse conteúdo aqui, que eu estou mind-blowing aqui, né? A gente vive hoje esse momento, né, que a gente vive o complexo o tempo todo esbarrando no caótico,
né? Sim. E a gente vem do mundo que a gente foi acostumado, você falou Ford, modelo só Toyota, de exercer o domínio das boas práticas, onde a gente aprendeu a ser extremamente eficiente em boas práticas eficazes. Mas ao fazer isso e se deparando com o complexo, que é o mundo de inovação, o que é certo se torna errado, porque a gente faz o correto por muito tempo, que é um grande erro hoje, né? E faz a gente só viver o caótico. Então, muito interessante o conceito. E aí, o que acontece? Nesses últimos 4 anos, eu comecei, então, a consolidar, né, toda a minha experiência em desenvolvimento de sistemas. Como eu tive vários papéis ao longo da minha vida, né, nesses projetos, eu fui desde programador, desenvolvedor, gerente de projeto, consultor, aí eu passei para o outro lado, fui comprador de tecnologia, né, fui professor, então, mentor, aí tudo isso misturou e eu vi que o que eu fazia de melhor, né, de tudo isso, o que eu fazia de melhor era realmente trabalhar com times de aceleração digital, construindo soluções que depois elas podiam escalar, numa época que não era muito comum isso, né, da gente pensar nesse modelo que é o de hoje, você pegar uma situação complexa e resolver ela com soluções digitais. E eu percebi, né, pelo menos na minha visão, para eu me organizar nisso tudo que eu aprendi de experiências e queria também compartilhar isso de uma forma mais organizada, que 4 dimensões de mudança são fundamentais para se integrar num processo que leve realmente a uma aceleração digital com propósito e com capacidade de lidar com esses modelos complexos. Primeiro é a mudança para o mindset digital. Então, a primeira coisa é entender exatamente isso. A gente saiu do mundo complicado e simples, e estamos agora no complexo, no caótico. E para lidar com isso, né, eu desenhei o que eu chamo de os 4 pilares do mindset digital, que eu vou apresentar daqui a pouco, que ele vai reger, né, todo esse framework, para que a gente possa, então, ao mudar o mindset, fazer essa mudança do engajamento espontâneo. Por quê? Porque exatamente quando a gente tem sistemas complexos, eu preciso ter uma imersão, uma dedicação, né, àquele contexto, aquela problemática, que eu preciso ter realmente agentes de mudanças e líderes empreendedores para que a gente possa atacar problemas dessa forma. Então, a mudança para esse engajamento espontâneo ela é muito importante, porque se eu não consigo mais resolver problemas com conhecimento prévio e padrões definidos, eu preciso de agente que mude isso. E esses agentes de mudança, pela teoria até da gestão de mudança, são muito pouco, o percentual de pessoas que realmente estão abertas à mudança dentro do contexto é um percentual muito pequeno. A gente precisa descobrir, empoderar essas pessoas para que elas influenciem, né, os demais, aqueles que ficam em cima do muro. Será que eu vou, será que eu não vou? Mas eles, inspirados por esses agentes, por esses líderes, eles acabam indo, e depois que esse grupo maior entra no processo de mudança, tem um grupo que falou assim, realmente, ou eu entro ou eu fico de fora. Então o cara vai lá e entra, e tem uns que não vão entrar, vão ficar do lado de fora mesmo. Então essa questão do engajamento espontâneo ela é muito importante em qualquer processo, porque se você não tiver, né, esse pequeno grupo que alimenta, né, a vontade de mudar do grande grupo, não há mudança. Você cria, e quantos projetos eu participei, o projeto era maravilhoso, o sistema ficou sensacional, mas ninguém usou e não mudou nada na situação, porque não teve essa tração de um time de aceleração digital que faça isso multiplicar. Né? Então, essa questão da aceleração digital, que ela acontece direto, então, nas plataformas digitais, e aí é onde, né, que de fato a gente vai ver que hoje o que a gente tem de soluções de plataformas disponíveis para a gente aplicar é uma coisa fantástica, e ao mesmo tempo, de tantas opções, é difícil você saber escolher qual é a melhor, e para isso é preciso trabalhar na mudança dos processos de aprendizagem, porque eu não posso mais aprender como eu aprendia antes. Eu preciso, primeiro, ter uma visão de propósito, né, um aprendizado
onde eu vou autorregular aquilo que me interessa pela quantidade de informação que eu recebo. Eu preciso filtrar isso e fazer com que o meu talento, né, o que eu faça de melhor, eu saia da curva mediana e vá lá para o teto da minha produtividade, porque hoje, se eu for um profissional que tem 3 ou 4 habilidades extremamente importantes para o mercado, e eu estiver num nível alto, eu sou contactado por empresas de qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso muda a visão hoje. Eu estava lendo uma reportagem ontem, essa visão do profissional, depois, principalmente da pandemia, o profissional ele dando mais importância às suas habilidades do que ao seu carimbo da empresa, líder ou não líder, onde ele trabalha. Então, durante muito tempo, a gente tinha, né, uma visão profissional que o nosso objetivo era entrar numa grande corporação, numa grande empresa, e carimbar o nosso sobrenome, é o cara da XP, é o cara da Ambev, é o cara... E agora não, agora depois disso tudo, dessa mudança até de paradigma, das pessoas começarem a repensar, né, o equilíbrio da vida profissional com o pessoal, e principalmente a necessidade de ter habilidades especiais para cuidar de determinados problemas complexos, os profissionais passaram a dar mais atenção às suas habilidades e competências do que se divulgar como um profissional de uma determinada empresa. Então, antes de eu seguir em frente, eu queria compartilhar um link para que vocês pudessem estar com a... Deixa eu passar aqui no chat. Está com esse quadro aqui nessa página aqui, esse quadro, porque enquanto eu vou falando, vocês podem, de repente, rever o quadro, né, e fazer a conexão, porque para mim já está conectado, né, porque como eu criei o quadro, está mais fácil para mim, mas a ideia, então, é vocês aproveitarem o que eu vou falando e tentar conectar isso nessa visão do quadro, que é muita informação. Mas então o que acontece? Com o processo de gestão de mudança, né, com essa visão de dimensões de mudança, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu acho importante também, é que trabalhar jornadas de mudança em níveis diferentes, para que fique claro, né, em que nível que eu estou no nível de conscientização, eu estou me programando, né, ou seja, eu estou definindo o propósito da mudança, eu estou me preparando porque eu já defini e vou em frente, ou estou na fase de transformação. Né? Isso aqui faz muita diferença, né, da gente identificar, tanto pessoalmente, quanto como time, quanto como empresa, né, esses níveis, né, de engajamento, aqui a gente pode dizer de conscientização e engajamento, né, propício para uma mudança. Né? Então, com o framework, me parece que aquela confusão, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais organizada para chegar no objetivo. Né? E por que isso? Porque quando a gente começa a trabalhar o mindset digital, a gente vai ver o desconforto que vai gerar pelo fato de confrontar diversos paradigmas tradicionais que a gente vive ainda hoje. Paradigmas ainda na educação, paradigmas ainda nas organizações em termos de hierarquização, né, de forma de trabalhar onde ainda não tem uma colaboração, uma cocriação explícita, onde tem ainda uma aversão ao risco, exatamente pelo que o Fernando falou. Se a gente está trabalhando sempre com melhores práticas e com padrões, cara, eu não vou arriscar fazer uma coisa que eu não sei se é boa. E se você não arriscar, você não resolve o problema complexo. Então, toda essa consciência de uma mudança de mentalidade, ela traz um desconforto que vai mudar isso. Por quê? Porque quando a gente passar a pensar digital e conseguir se apropriar com inteligência dessas ferramentas, a gente vai começar a perceber ser mais produtivo, ser mais flexível, mais competitivo, competitivo, cooperando, né, mais inovador, e vai perceber essa questão da valorização profissional, que é o que tanto hoje as pessoas estão começando a perceber que as minhas habilidades e competências, elas têm muito valor se eu realmente conseguir resolver problemas. Né? Então, aqui, na transformação,
né, pessoal, e aqui também a gente pode pensar da mesma forma, né, a transformação ou formação de um time de aceleração digital, essa primeira etapa, quando a gente se depara com essa realidade, a gente se pergunta, mas à medida que você vai tomando, né, informações, colhendo informações e fazendo análise e gerando ideias, testando hipóteses em busca, né, de um objetivo, você vai atingir e vai escalar. Então, mas o começo de tudo começa onde? Começa pelo propósito. Porque se eu não souber exatamente no que eu sou bom, e aí entra aqui esse próprio slide, que eu uso muito, né, quando eu vou fazer minhas consultorias, mentorias, treinamento, é trazer o Ikigai. Isso aqui é um quadro que foi criado lá em Okinawa, no Japão, e que ele reúne exatamente, né, o que você ama fazer, com o que você é bom em fazer, com o que você pode ser pago e o que é bom para o mundo. Então, se você conseguir juntar sua missão, paixão, profissão e talento, é óbvio que você vai fazer a diferença naquele contexto que você escolheu, não escolheu arbitrariamente, como a gente escolhia, né? Nossa, pô, e aí? Vou fazer medicina, engenharia, advocacia, mas por quê? Pô, sei lá, pô, é o que tinha na época, né, para fazer, né? Hoje em dia, até 2030, 80% das profissões ainda não foram inventadas por conta dessa evolução tecnológica. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso descobrir o meu talento, e é isso que eu fiz nos últimos 4 anos, né? Não que eu não soubesse, mas, na verdade, eu acabei afunilando mais ainda e buscando entender, né, onde estava, né, o meu Ikigai, para que a gente saia da curva e passe a ser um profissional de alto nível naquilo que você se propõe e possa se encaixar em times de aceleração de mudança, em times de inovação, em times de uma startup, num modelo que hoje que vai crescer daqui para frente, do talento as a service. Ou seja, um talento a serviço daquele problema que você, como talento, com as suas capacidades, com a sua habilidade, você é capaz de interagir com outros talentos. E naquilo que eu sou ruim, tem alguém que é muito bom, então eu não preciso, né, naquela visão antiga de gestão de competências que a gente tinha, porque os cargos eram mais fixos e tinham determinados padrões, né, de ocupação de cargos, então eu tinha que ganhar competências nos gaps, ou seja, nas falhas, para eu melhorar as falhas. Ninguém dava muita atenção no que já era bom. A gente dava mais atenção no que era ruim para poder melhorar, para poder cumprir, né, o rol de características. E hoje, se você for ver, a maioria das vagas que ainda aparecem no mercado, eles vêm com um rol de coisas ali para fazer que, sei lá, metade daquilo não é importante num mundo complexo, onde você não tem ainda a solução e que você precisa entender o seguinte: o que eu faço bem para fazer cada vez melhor? Então, essa visão que mudou, né, e isso tem na minha experiência também, como uma pessoa que saiu do zero espiritualmente para virar um judeu ortodoxo morando em Israel, né? Se eu não estou, aqui no caso, onde está, se eu não estou crescendo no estudo da Torá, eu estou definhando. Ou seja, se eu não estou acelerando, eu já estou perdendo. Então, essa questão da aceleração, no caso digital, não é qualquer aceleração, não é qualquer coisa. Mas se eu não tiver ciente do meu propósito, dos meus talentos, daquilo que eu vou conseguir realmente ser consistente para poder estudar a vida toda e me dedicar, eu me lembro, quando eu estava finalizando meu curso de engenharia de computação no Rio, eu, na verdade, entrei na engenharia porque eu era músico. E eu trabalhava com equipamentos de som. E eu queria fazer engenharia de som. E aí tinha aqueles cursos do MIT e tal, mas estava muito distante. Aí eu falei, o que está mais perto aqui? Ah, engenharia eletrônica. Aí depois eu fiz um tempo em Brasília, aí tinha uma banda lá de rock and roll, e a banda resolveu ir para o Rio tentar a vida. Aí eu larguei o meu curso de engenharia, faltando 1 ano e meio para me formar, e fui para o Rio com a banda. Eu era produtor da banda também, e ali a gente foi tocando o barco e tal, até que a banda, na semana que a gente ia gravar o disco, né, com produção musical do Maurício, como é que era? Do Guto Goff, Maurício Barros, do Barão, ia gravar no estúdio que eles gravavam. Quer dizer, já tinha tudo. Enquanto na época, porque eu morava em Brasília nessa época,
antes de ir para o Rio. Enquanto foi a mesma época do Raimundos. O Raimundos foi para São Paulo e foi apadrinhado pelo Titãs, e a gente foi para o Rio, apadrinhado pelo Barão. Mas na semana de gravar o disco, o vocalista surtou e sumiu. Eu fui achar ele um mês depois na Bahia, dizendo, pô, sei lá o que e tal, e a banda acabou. E eu voltei a estudar engenharia de computação. E aí eu resolvi, falei assim, não, pelo menos o meu projeto final tem que ser alguma coisa relacionada à engenharia de som. Aí eu resolvi fazer um projeto de um software que ia tirar arranhão de áudio digitalizado. Então, assim, aqueles áudios que a gente pegava antigos, né, no long play, aí eu digitalizava o áudio e fiz um software lá para poder fazer uma correção daqueles arranhões. E aí, lá na UERJ, onde eu estudava, não tinha ninguém para me falar sobre essa questão, né, de um processamento de sinais, né, que era aquilo que eu estava querendo estudar, e eu fui na PUC do Rio e encontrei um professor lá que era especialista em processamento digital de imagem. E aí eu perguntei para ele, o que você faz? Aí aquela sala dele cheia de computadores naquela época, né, uma coisa absurda assim. Aí ele falou assim para mim uma coisa muito simples. Eu pego uma imagem que tem 10 megabytes e transformo ela em 100K. Pronto. Mas aí, na época, eu pensei assim, pô, mas ele só faz isso? Mas, poxa, fazer isso naquela época, fazer compactação de arquivo, fazer compactação de imagem, o cara era pós-doutor e ele estava enfurnado, né, numa questão e ele resolvia esse problema. E isso ficou na minha cabeça durante muitos anos, né? Essa questão de, uma vez que eu tenho um propósito, que eu sei para onde eu quero ir, sei quem eu sou e o que eu faço bem, a aceleração digital ela fica muito mais clara e a velocidade da mudança já não me incomoda mais. Passa a ser mais claro, uma vez que a gente define o nosso Ikigai e vai em busca de conseguir essas competências, não só digitais, né? Mas aí entra toda essa questão das soft skills que o pessoal fala. Por que tanto falam, né? Que agora o que interessa é o comportamento. Porque o aprendizado agora, ele passa por uma questão realmente de adaptação interna, de comportamento, e de resiliência, de colaboração, e de conexão, que a gente está vendo aqui, né, no nosso grupo, antes da invasão, que é necessário hoje a gente se conectar. E não só necessário, é possível, né, fazer conexões igual essa. Eu estou aqui, né, em Israel, estou conectado com vocês, então qualquer profissional que vocês quiserem, provavelmente estão a um clique de distância, claro que precisam de uma determinada influência, e isso é uma coisa interessante, né, aqui, tanto em Israel quanto no Vale do Silício, esse modelo de network baseado em indicação de pares. Né? Então, assim, se um par, como o Reginaldo me trouxe para o grupo, né? Então fica mais fácil do grupo me aceitar, porque tem o Reginaldo, que, poxa, é uma pessoa que todo mundo já conhece e já aceita. Então esse processo, né, ele faz com que a gente comece a mudar nossos comportamentos e comece também a definirmos mais a gente profissionalmente como uma pessoa competente e hábil para determinadas situações, para determinados contextos, porque esses contextos eles vão se multiplicar ao longo do tempo, né? E à medida que a gente vai imergindo, se aprofundando, a gente vai seguindo e acelerando muito mais que outras pessoas que não têm essa gana, essa garra de ir por aquele caminho. E aí, esse destaque profissional, esse talvez seja o ponto, né, onde aquela primeira pergunta, onde as pessoas vão estar excluídas, onde não vão estar excluídas. Cada um de nós, seja uma pessoa ainda educada ou não educada, tem talentos. E se exercitar o seu talento em condição de estar sempre acelerando em busca daquilo que faz sentido para você e que você pode entregar, independentemente do que for a área, a pessoa vai se encontrar. E principalmente nessa questão digital, onde, a partir do momento, né, que a gente começa a entender como é que isso funciona, né, então aqui, quando eu desenho a primeira dimensão da mudança, onde a transformação digital ela só vai acontecer com uma transformação cultural. Então, no caso pessoal de mindset, no caso de uma organização da cultura, capitaneada por uma liderança empreendedora, e aqui a definição é que o líder, ao mesmo tempo que ele orquestra, né, e equaciona,
os talentos, ele precisa ser um líder que arrisca na inovação, porque eu não tenho como mais resolver problemas só com conhecimento prévio e padrões do passado, então eu preciso arriscar na inovação, mas eu preciso fazer isso com agilidades e metas claras. Por quê? Porque a inovação ela tem que ser feita num tempo e usando recursos que eu disponho para validar minhas hipóteses e mudar meus ecossistemas e plataformas. Então, essas 4 dimensões da mudança começa, sim, com as pessoas, né? Então, eu preciso aprender essas novas habilidades de forma contínua, nesse modelo, né, onde eu vou escolher as competências que eu vou desenvolver. Por exemplo, eu não sou um cara muito bom na área de comunicação visual, então eu sempre trabalho com uma pessoa que é muito boa nisso, porque eu consigo definir muito bem, sintetizar e esquematizar as ideias, e a pessoa vem e coloca a beleza toda e faz o enquadramento e tal, e toda a parte de tratamento de imagem, disso, daquilo. Obviamente, nós dois somos muito mais produtivos dessa forma, porque eu sou claro no que eu peço para ele, e ele é competente naquilo que ele sabe fazer, né, para gerar maiores e melhores resultados do negócio. O futuro do trabalho, ele parte, então, de uma necessidade de eu ter esse perfil de liderança empreendedora, que não é mais um cargo, na verdade, ele é um modelo onde eu trabalho em rede, sou flexível, tenho atitude empreendedora, autonomia, domínio de ferramentas, novos métodos, técnicas gerenciais. Para quê? Porque muitas vezes, determinados contextos e problemas, se eu sou aquela pessoa que está mais imerso naquele contexto, eu vou ter que liderar o grupo, eu vou ter que conduzir. Então, eu preciso desenvolver isso como parte do meu mindset, não simplesmente como eu posso trabalhar como liderado? Sim, posso, mas em determinados contextos eu tenho que ter essa capacidade, essa competência de propor rupturas, de empreender, de liderar, né? Por quê? Porque a gente precisa de inovação. Não se resolve mais problema com soluções passadas e de forma ágil. Forma ágil, aí é transparência, objetividade, engajamento, quer dizer, tudo isso de forma a gente testar nossas hipóteses aonde? Nos ecossistemas. E aí essas comunidades, né, que vão evoluindo, por isso que você fala tanto em startup, porque o mindset da startup é exatamente esse, onde eu tenho um time pequeno, normalmente são times pequenos que começam a startup, mas eu tenho perfis que se complementam, cada um excelente naquilo que vai fazer, atacam um determinado problema e conseguem modelar essa solução de forma, quando chama startup, de forma exponencial. Então você vê crescimento, né, em um curto espaço de tempo, de empresas que saem do zero em 4 anos, chegam a bilhões de valores, né, dos unicórnios, né? Por quê? Porque eles conseguiram fazer um modelo e gerar um desejo de mudança e de apropriação inteligente daquela plataforma e multiplicar isso usando a terceira plataforma de TI para bilhões de pessoas. Então, no universo que eu tenho de hoje acesso a milhões de pessoas, se eu resolver meu problema com 1.000, 2.000 e essas 2.000 pessoas forem os agentes de mudança que vão propagar essa mudança no boca a boca, que a gente vê aí quantos, né, essa coisa das mídias sociais, tudo bem, a maioria, 90% das mídias sociais são bobagens, mas tem muita coisa interessante também que você consegue multiplicar por elas, né, e consegue atingir uma quantidade enorme de pessoas hoje. E aí, quando a gente fala, então, nessa questão do engajamento, é preciso codificar um DNA digital da organização ou do time, né, e trabalhar com essa visão de KPIs, né, de indicadores de performance, muito mais focado em comportamentos, que é isso que a gente está falando. Quer dizer, eu tenho um comportamento que ele é resiliente a testes de hipóteses e pseudo-fracassos, que na verdade são aprendizados, para eu fazer uma nova volta e ir acertando o caminho, ou ir pivotando, né? Então, assim, a gente que tem no grupo, né, diversos empreendedores, sabe muito bem que sucessos e falhas são parte, né, do caminho, muito mais falhas do que sucesso, e que quando a gente tem pessoas com comportamentos adequados, a gente consegue fazer novas viradas, né? Essa cultura digital, ela tem que mudar de forma tangível, então tem que ser impregnado nas pessoas os 4 pilares do mindset digital, usar essas ferramentas de colaboração para aumentar a transparência e alcançar todas as pessoas. Por quê?
Porque a ferramenta de colaboração, quando ela dá transparência, aquilo que está sendo feito, por quem está sendo feito, e faz com que o profissional consiga demonstrar, né, ao longo do seu trabalho, aquelas qualidades, habilidades e competências que ele tem além, e aí você tem uma visão de líder e fala assim, esse cara, para isso aqui, ele é o cara. Para isso aqui, esquece que ele não vai servir. Mas isso aqui, que ele sabe fazer, eu preciso dele nessa posição. Muitas vezes o que acontece é que outras empresas vão precisar também e ele vai poder se deslocar de uma para outra, né, num modelo de talento como serviço. Né? Por quê? Porque ele vai investir, e as empresas, e as organizações, os times, nas habilidades digitais que vão importar. Aí você tem aquele caminho menos confuso, né, da velocidade, porque não são todas as habilidades digitais que eu preciso ter como profissional. Eu preciso de muitas vezes poucas ferramentas, e muito mais de atitude em relação a essa questão de lidar com problemas complexos do que, de fato, as ferramentas. Então, essa adoção de uma abordagem de pensamento sistêmico para mudar a cultura, onde eu sou, dentro de um contexto, eu sou, por exemplo, eu dou um exemplo meu mesmo, nessa questão de aceleração digital, né, de conduzir equipes para poder trabalhar e criar sistemas inovadores, né, soluções inovadoras, e difundir isso pela organização, poxa, pode contar comigo, porque eu tenho um pensamento sistêmico em relação a todo esse contexto. Eu vivi várias experiências, e aí é interessante que, por mais que o conhecimento prévio e a prática de padrões, elas não sejam tão aplicáveis, mas as experiências que a gente viveu, as experiências no lidar com essas mudanças, com tudo. E se a gente conseguir fazer uma abertura para um pensamento mais sistêmico, para uma cultura aberta, né, de ter essa abertura para o risco e para ser um agente de mudança, você consegue impulsionar e você consegue fazer a diferença. Então, hoje a gente vê, e principalmente no Brasil, que vai viver uma fase onde os profissionais eles vão estar mais maduros daqui para frente, quer dizer, a gente vai ter um conjunto de pessoas muito grande, mais velhas, que elas não necessariamente vão precisar sair do mercado. A gente vai precisar dessa experiência dessas pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, a minha forma de utilizar um chat GPT com um garoto como meu filho aqui de 20 e poucos anos de idade, é perceptível que eu tenho capacidade de usar e extrair informações muito mais interessantes do que ele, porque ele não tem as experiências que eu tive ao longo dos meus anos de testes disso, daquilo, e principalmente de uma questão que a gente viveu, né, um paradigma de... como é que chama? É o paradigma da abundância, o paradigma, o outro, esqueci a palavra agora, fugiu a palavra. Da falta, né? Abundância e... Da escassez? Escassez, exatamente. Então, a gente nasceu e viveu e cresceu e foi educado num paradigma de escassez. E hoje a gente vê que tudo é abundante. É abundância de informação, é abundância de possibilidades, é abundância de tecnologia, é abundância... E só que isso, para quem não está preparado para lidar com essa abundância, por exemplo, aqui em Tel Aviv é interessantíssimo. O tempo todo você está andando, né? E de repente vê um cara assim, vendo aqueles patinetes assim, pá, aí joga ele para um lado assim, no meio da rua ali, parou o sinal, o cara deixou o patinete no meio da rua. Aí daqui a pouco, aí ele atravessa a rua, vai não sei o quê, aí vem outro cara, pega aquele patinete no meio da rua, putz, e vai embora para o outro lado. Então, quer dizer, hoje o ser dono do meu meio de transporte não faz mais sentido. Porque o negócio é o seguinte, o negócio é a mobilidade. Então eu tenho abundância de mobilidade, eu posso me mover com patinete, eu posso me mover com Uber, com motorista ou sem motorista daqui a pouco, eu tenho trem de alta velocidade, eu tenho tudo. Então a questão, quando a gente tem uma visão de abundância e você consegue se colocar, né, onde você pode colaborar e aproveitar dessa abundância e colaborar para ser mais abundante, eu acho que esse é um caminho, né, que não é um caminho simples, não é um caminho fácil, talvez ele pareça simples, mas não é fácil, de incluir mais as pessoas, porque hoje existe essa possibilidade. Né, existe uma possibilidade de contato, né, que eu posso ter uma pessoa experiente em algum lugar, que lá naquele local dele ele não interessa muito, mas no outro
ele pode se conectar e passar aquela experiência, isso é muito importante. Né? E essa visão, por exemplo, como uma rede, como Bora Fazer, que dá essa visibilidade, né, de talentos que estão em lugares que muitas vezes não tem muito o que fazer ali, mas pode oferecer muito para outros, é uma possibilidade, né, de você ter um aproveitamento de experiência, um aproveitamento de competências e habilidades, como nunca houve antes. Então, existe já algumas pessoas estudando essa questão do aprendizado do microlearning para competências e habilidades. As próprias grandes empresas, né, que a gente fala, né, quando a gente fala, né, da mudança nas plataformas, essas big techs, elas não contratam mais pelo currículo, elas contratam pelo que você sabe ou não fazer. Né? Então, quando a gente fala então dessa terceira plataforma de TI, né, como é que funciona um ecossistema de plataforma? Muita gente, às vezes, fala assim, mas não sabe muito bem por dentro como é que é. Lá, nos primórdios da TI, a gente tinha sistemas proprietários dentro da nossa organização, né, onde eles eram construídos especificamente por uma equipe interna, e com os usuários pedindo aquilo, então a gente tem muito essa noção ainda, né, de como funciona eu desenvolver um sistema pedindo para o cara da TI. E o cara da TI, ele vai fazer aquilo dentro do circuito, onde ele tem uma quantidade de pessoas ali, uma capacidade de recursos, fazer só aquilo que é extremamente necessário, mas dá um valor importante, porque o cliente pediu exatamente aquilo e ele vai responder. À medida que os sistemas foram aumentando e a capacidade da TI de entregar foi diminuindo, a gente começou a fazer uma certa customização, ainda no começo interna, quer dizer, eu tinha alguns modos que eu atendia especificamente, mas podia fazer algumas alterações para um determinado tipo de usuários, mas eram limitados a uma coisa muito focada no core business da empresa. Com a evolução, né, do tempo, a gente falou assim, não tem como fazer tudo internamente. Aí surgiu o que eles chamam de API, né, que agora todo mundo fala em API, que é uma coisa fantástica, que é uma interface onde eu consigo conectar um aplicativo ou um sistema que foi feito em algum lugar com outro. Então, se eu conheço o processo de interfacear, né, que tipo de informação que eu tenho que transitar para conversar com um determinado sistema, que é a API, eu consigo utilizar aplicações de produtores que podem se especializar do lado de fora da empresa e me entregar aquelas soluções integradas ao que eu tenho dentro. E isso foi evoluindo. Ao longo desses últimos 20 anos, evoluiu para esse modelo que a gente tem hoje, que é o modelo de plataforma, onde eu tenho uma plataforma que orbitam diversos tipos de aplicativos feitos ou não pela empresa, e eles são, na verdade, instanciados, ou seja, o uso dele só acontece no momento que o usuário pede para usar. Então, quem tem, por exemplo, experiência, como lá no TJ a gente usa a plataforma da Microsoft 365, a possibilidade que eu tenho de pegar e criar dentro do meu Teams, puxar uma interface, uma API, com um sistema de gerenciamento de projetos como o Asana ou o ClickUp, né, que e eu pego e puxo para dentro do meu canal de comunicação e crio ali, né, uma instância minha de um aplicativo que sabe como conversar com a plataforma do Teams e ele aparece o aplicativo ali dentro para eu usar. E quem faz, né, essa customização do uso é o próprio usuário de negócio. Então, tudo mudou agora. Tem uma pesquisa da Gartner dizendo que até o ano que vem, 80% das soluções de TI não vão ser feitas pela área de TI, sim pela área de negócio, por conta dessa arquitetura. Uma arquitetura onde eu tenho vários aplicativos e eu pego esses aplicativos e configuro, sem precisar codificar. Então, eu trabalho, por exemplo, já com plataformas low code, que é com pouco código, sem precisar de código, há pelo menos uns 13, 14 anos. E o que evoluiu de lá para cá, onde você tem hoje, né, uma facilidade enorme de configurar como um usuário normal, como naquela visão do what you see, what you get, ou seja, o que eu vejo ali, eu puxo uma caixinha, faço assim e tal, eu já tenho um sistema novo com um aplicativo que está ali disponível
para eu usar na hora que eu quiser. O que eu estava falando da reunião que eu tive antes com a Microsoft, a gente está fazendo um projeto lá no TJ com a Power Platform da Microsoft. É uma coisa impressionante a facilidade que se tem de usar aplicativos de inteligência artificial, tudo sem precisar codificar, uma coisa que você pega, entende, né? E aí entra a questão importante, né? Imagina o seguinte, só no meu radar, né, de EdTechs, que talvez eu considere, né, eu não sei ainda como eu estou considerando o meu negócio, que é o Espaço Mindset Digital, mas eu posso considerar, por exemplo, que ele aparece aqui, né, como EdTech de STEAM. STEAM aqui é um acrônimo de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Ou seja, você utilizar de um conjunto multidisciplinar, né, de conteúdos para resolver problemas reais. Então, acho que é isso que eu faço, eu coloco aqui. Mas imagina a quantidade de possibilidades que eu tenho de escolher uma plataforma que eu vou usar, ou de escolher uma plataforma que vai me prover aquilo que eu preciso. E aí entra, né, o que a gente chama de paradoxo da escolha, que isso aí, esse livro aqui saiu já no começo dos anos 2000, né? Que é o seguinte, quanto mais a gente tem, mais paralisado a gente fica porque não sabe escolher. E qual é o caminho para isso? Qual é o norte? Aí, nesse meio tempo, né, que eu vim tentando sintetizar as coisas, eu desenvolvi um método de apropriação inteligente de plataformas que simplesmente a gente trabalha com essa visão, né, do Círculo Dourado do Simon Sinek, onde a vida toda a gente trabalhou com sistemas de que forma? Ou o sistema vinha pronto, né? A gente pedia e a TI entregava, como eu mostrei ali, mas a gente trabalhava começando pelo quê? Né? O que o sistema tem? O que o sistema faz? Então, deixa eu aprender o sistema para depois ver como é que eu vou usar e por que eu quero usar aquilo. Então, muitas vezes o que acontece nas organizações é que essa apropriação de tecnologia ela é feita a partir de técnicos da TI que escolhem uma determinada tecnologia, não sei por quê, porque não deveriam ser eles que deveriam escolher, sim, os usuários de negócio, mas eles escolhem e vão ensinar os usuários o que aquela tecnologia faz, para depois, no final, aquela pessoa que nem quer saber de tecnologia, quer resolver problema, fala assim, mas peraí, eu preciso aprender isso tudo? Quer dizer, eu não pode ter uma coisa mais simples para mim? Não pode. Porque a apropriação baseada nesse círculo aqui, ela começa pelo porquê. Então começa pelo propósito, começa por um desenho, um plano de apropriação, um desenho de uma arquitetura de informação, que tipo de informação que eu preciso. Eu não vou detalhar isso aqui agora, porque a gente já está até com o tempo já corrido, mas a ideia é o seguinte, existe um método que a gente passa do porquê para o como, e no final é o quê? Então, o que significa isso na prática? Significa que se eu tenho um plano de apropriação, eu vou usar aquela ferramenta da forma mais simples possível, porque eu vou usar o modelo mental da startup para rodar pequenos processos de testes, de hipóteses, daquilo que eu quero fazer com aquela ferramenta, e ver o seguinte, isso aqui funcionou? Beleza, vamos partir para a próxima, então vamos fazer uma outra. Então, ao invés de eu pensar como a gente pensava antes, eu quero um sistema, aí eu tenho que pensar todas as funcionalidades do sistema para pedir para a informática, porque eu não posso deixar de pensar em nenhum detalhe, porque senão a informática, quando eu me entregar, vai ficar faltando, e que se eu tiver que pedir de novo, vai levar mais um ano para eu receber. Então, eu tenho que fazer tudo explicadinho para eles. Não, agora mudou. Se eu tenho uma plataforma que tem vários aplicativos ali, cada um fazendo uma coisa específica, peraí, por que eu não defino aquilo especificamente que eu preciso naquele processo, uma vez que um clique eu vou num lugar, no outro clique eu vou no outro, e isso já me resolve o problema? Por que eu preciso ter um big sistema? E não realmente um conjunto de aplicativos úteis que tragam produtividade e uma melhoria no nosso processo de comunicação, de colaboração, de gestão de documentos, disso tudo, cada um com o seu pedacinho. Por quê? Porque hoje é assim que a plataforma funciona. Mas ninguém percebeu isso ainda. Então, ainda acham que dependem da TI, que tem que pedir, que tem que modelar um sistema, que tem que fazer. Não, hoje a ideia é fazer o uso desses aplicativos
com um método inteligente de apropriação, usando a mentalidade das startups para fazer MVPs, ou seja, o mínimo provável. Então, o que eu fiz lá no nosso centro de inteligência? Eu primeiro falei assim, olha, a gente precisa gerenciar os processos que a gente recebe de demandas de estudos de informação. Então, a gente vai usar eu vou propor a gente fazer esse procedimento aqui, simples, são esses os passos, são essas informações que a gente tem que gerenciar, e aí eu vou propor uma ferramenta. E aí eu vou mostrar o modelo da ferramenta. Em 10 minutos eu ensinei as pessoas a fazer aquele processo e a gente trabalhou por 2 meses. Aí depois era um software gratuito, no caso era o Asana que a gente usava. Aí quando o pessoal passou a entender como é que funcionava bem aquele procedimento, o chefe falou assim, peraí, pô, mas o pessoal não está mais querendo que a gente use esse aplicativo de fora. Não dá para a gente fazer isso dentro do Office 365? Eu falei assim, dá para a gente usar o Planner, por exemplo. O Planner é muito mais simples, ele é muito mais restrito, mas para o que a gente precisa, eu acho que dá. Aí, esse próprio cara, que era um advogado, ele é especialista em direito, ele foi lá e configurou o Planner do jeito que ele queria, a partir do modelo que a gente tinha previsto, e hoje a gente trabalha com um Planner muito simples, com cada um colocando ali, né, as suas atividades, um modelo de Kanban, e resolveu o problema. Então, quem fez isso? Fui eu que era o acelerador? Não, eu acelerei o processo de aprendizagem, o processo de apropriação, e o próprio gestor falou assim, é assim que eu quero gerenciar. E agora, se ele sabe o porquê e como, aí ele vai falar assim, o que eu quero de vocês é isso. E aí muda todo o jogo. Né? Então, essa questão da aprendizagem modelada, que eu chamo pelo P3HD, quer dizer, propósito, problema e um projeto, né, usando esse modelo de aprendizagem. E aí entra na 4ª dimensão da mudança lá do framework. Então, eu saí agora de mexer com as plataformas, não saí, né, claro, isso pensando linear, né, mas assim, agora eu vou falar do modelo de aprendizagem, onde eu começo pelo porquê, ou seja, eu uso o meu método de apropriação, com trabalho em equipe pequenas, como o Squad, multidisciplinares e autogerenciadas, e impulsionar esse caráter empreendedor. Né? Para quê? Porque uma vez que eu sei o propósito, fica muito mais fácil e fazer esses testes de como é que eu vou me apropriar, porque eu não preciso saber do sistema como um todo. Eu preciso saber o seguinte, eu preciso resolver esse probleminha agora aqui, e vamos ver se a gente roda alguma coisa aqui para resolver, e a gente faz o aprendizagem por sprints. A gente apropria ferramentas, né, de comunicação e colaboração, e aí, no próprio aprendizado do processo de gerar uma sprint, gerenciar uma sprint, as pessoas vão se acostumando a esse mindset ágil. E no final, o que a gente quer? A gente quer um MVP. Então, assim, a ideia desse modelo de aprendizagem dentro do framework é a gente trabalhar com uma pequena startup e vai fazendo especificamente aquilo que está mais incomodando a gente em relação a melhorias de produtividade. Eu não preciso resolver tudo de uma hora para outra. Mas a partir do momento que eu resolvo uma coisa, eu aprendo o processo iterativo para resolver as próximas. Né? E aí eu posso falar das 6 dimensões do design do aprendizado do século XXI, que é exatamente isso, autorregulação. Eu vou aprender aquilo que me interessa para o meu perfil, construir o meu próprio conhecimento, né? Usar de comunicação especializada e colaboração com os outros especialistas para que a gente possa resolver problemas no mundo real, usando tecnologias de informação e comunicação para aprender, ou seja, a gente constrói, aprende, constrói. Então, isso aqui, quando a gente fala em design do aprendizado, né, e esse gráfico, da forma que eu montei, tem essas dimensões, mas a forma como eu montei aqui, fica muito clara que eu, como pessoa, e eu, como time, eu posso fazer isso de uma forma muito específica para aquele tipo de problema que eu vou resolver. Né? Então, dentro das ações, né, do programa, do framework, eu tenho já, sei lá, umas 70 e tantas aulas, videoaulas gravadas, de princípios e fundamentos
do mindset digital, de comportamentos, pensamento sistêmico. A gente faz, né, aulas ao vivo, workshops, para fazer exatamente isso acontecer, pegar um problema real e destravar os times em relação a esse tipo de trabalho. Né? Outra coisa que eu estou montando agora, que eu devo lançar agora até, né, o final desse ano, é um microlearning baseado em tutoriais e mapas mentais. Para quê? Para que essa aprendizagem, a autorregulação da aprendizagem, eu vou trabalhar com mapas completos, mas no final eu vou entregar um mapa incompleto para que cada um possa preencher aquilo e ir aprofundar nos assuntos que interessam, trabalhando sempre, né, com essa visão de network, de redes, e facilitando esse trabalho usando as plataformas digitais, experimentando, né, esse processo, né, de forma que o aprendizado vira ação rapidamente, porque uma vez que eu não estou pensando numa coisa, eu penso lá na frente, sim, mas eu executo, né, com essa ideia dos stories, com essa ideia, aí eu posso trazer, e isso é interessante nesse modelo, né, porque eu posso trazer modelos ágeis, eu posso trazer várias coisas que a gente já conhece, mas aplicado a um contexto, né, novo, da forma de pensar, da forma de interagir, da forma como eu, profissional, vou me destacar naquelas competências, eu vou descobrir naquilo que parecia o comum, experiências novas e possibilidades novas, né, para a aceleração digital. E aí eu volto, então, né, depois de tudo isso, aos princípios éticos aplicados à aceleração digital. Então, quem é o sábio? Aquele que se apropria das tecnologias para aprender de forma contínua com tudo e todos, em busca de conexão e sabedoria. Quem é o forte? Aquele que domina suas inclinações e paixões, tornando-se mais resiliente, forte para desaprender e reaprender com humildade o resto da vida. Quem é o rico? Aquele que trabalha com dedicação, alegria e gratidão e se sente realmente rico em propósitos, conexões, ações, resultados. E aí a gente honra todos aqueles que se conectam com a gente, porque é isso que, no final das contas, constrói, né, essa reputação com ética, humanidade, e essa possibilidade de uma visão, né, do todo e das pessoas em relação a você, né, em relação a essa que é uma via de mão dupla. Né? Ou eu só me conecto com alguém se aquela pessoa se aceita se conectar comigo. Então é importante, né, a gente trabalhar essa questão ética na aceleração digital de forma que a gente faça realmente se dedique continuamente num processo de melhoria naquilo que a gente já é bom. E aí, cada vez melhor, a gente vai ficando, e aí a gente vai conseguir ser singular e diferencial e poder realmente fazer a diferença dentro do time, dentro da equipe, dentro da empresa, dentro da família, dentro de onde for. É isso que eu queria falar hoje, pessoal. Lorenzo, nossa, acho que o pessoal como eu aqui está de queixo caído.